Bom dia, pessoal, tudo bom? Estou aqui para falar um pouco sobre construção modular, passar um pouquinho do que eu sei a respeito disso. Então, eu me chamo Edson Tateishi, eu sou diretor de operações de engenharia do Grupo Lafayette. Formação, por incrível que pareça, sou engenheiro mecânico, né, e não engenheiro civil. Formei na USP e sou pós-graduado em Administração Econômica Financeira pelo IMES. Pessoal, só para dar uma aquecida, né? Construção modular e industrializada. A gente consegue reconhecer isso no dia a dia, olhando os prédios? A resposta é não, né? Então você está vendo um prédio da esquerda ali, é modular, não é? É industrializado? A gente não sabe. O da direita também. Diferenciando um pouco o que é industrializado e o que é modular. O industrializado, ele é uma construção que é feita essencialmente em fábrica. E todo modular é industrializado também, mas nem todo industrializado é modular. Explico um pouco melhor. O conceito de modular muitas vezes passa pelo 3D, né? Então, uma construção modular já tem que ter as paredes, tem que ter o piso, tem que ter o teto, tudo pronto. Então é o 3D. E a industrializada pode ser parede pronta, muitas vezes alguns tipos de construção em concreto também, concreto panelizado também industrializado, ou seja, o que é feito em fábrica e não exclusivamente on-site, tá certo? Esse é o conceito. Bom, pessoal, nós estamos aqui com um videozinho para passar de 1 minuto, rapidamente. Vamos lá? Esse aqui é um vídeo que lembra alguma coisa, não é? Todo mundo já deve ter visto na China aquele hospital em 10 dias que foi feito, ficou muito famoso. Pois é, não é. Não é ele. Esse aqui é um vídeo sobre um terminal terminal executivo lá em Guarulhos, e que a gente que fez. A Lafayette fez em 20 dias. Então, claro que também não usamos 2.000 pessoas que nem foi usado no Hospital da China, usamos 6 pessoas, mas foi feito em 20 dias também, uma área bem grande aí. Interessante o vídeo, né, pessoal? Um minutinho aí só para a gente olhar que exatamente aquilo que foi feito na China nós somos capazes aqui no Brasil de fazer também, na verdade, com exatamente a mesma tecnologia, tá certo? Então, pronto, né? Ele ficou com essa cara aqui. Então, é um terminal executivo, na verdade foi feito para ser uma construção assim temporária, mas o pessoal está ficando lá já há alguns anos, então era para ter ficado aí 6 meses a 8 meses, mas já tem alguns anos que tá lá, o pessoal está gostando bastante, tá certo? Aqui outros exemplos de construção modular, aqui é hotel. Então nós fizemos hotel sobreposto, um sobre o outro aí, e isso aqui está lá em Itabirito, lá em Minas Gerais. Pessoal, foi feito um estudo então pela McKinsey, né? Principal fator de escolha para construção modular. Por que o pessoal compra construção modular? Olha, pela própria pesquisa que foi feita pela McKinsey, está dizendo aí que agilidade é o principal. E realmente, né? A gente consegue fazer isso em tempo recorde. O hospital da China é um exemplo. Por que ia fazer modular? Justamente porque em 10 dias você tem um hospital pronto. Em 20 dias eu tenho um terminal executivo pronto, né? Então esses exemplos mostram que a agilidade é o principal. Qualidade também é o que move as pessoas a construir modularmente. Por que qualidade? Porque tudo é feito em fábrica. E na fábrica a gente tem um ambiente muito mais controlado, um ambiente que as pessoas são mais treinadas, né? O principal de fábrica é ter produtividade, ter treinamento e tudo. A mão de obra que a gente tem
é uma mão de obra que fica, né, na fábrica e não cada obra a gente contratar novamente, então o treinamento é primordial. Então, primeiro, agilidade, segundo, qualidade, a execução da obra também é feito na fábrica, né? É tudo isso aí que são os principais motivos. Por que ele é rápido, pessoal? Tem algumas etapas que todas as construções têm que vencer, que é projeto, é licença, alvará. Só que já na terraplanagem e fundação, a gente consegue fazer algumas coisas simultâneas, né? Que a construção dos módulos lá na fábrica, a gente consegue fazer simultaneamente, então, a essa terraplanagem, essa preparação do terreno. E a montagem é muito mais rápida. Antigamente se falava em execução em fábrica, hoje a gente fala em montagem, né? Execução da obra e não a montagem em si. Então a montagem é muito mais rápida. Então a gente tem um gapzinho aí de tempo e esse tempo é a economia que a gente quer fazer. Tempo é dinheiro, então tem essa economia tanto em tempo quanto em dinheiro. Continuando nessa pesquisa da McKinsey, também na decisão, então tem a construção painelizada e a construção 3D, volumétrico. Por que se escolhe um e por que se escolhe o outro? Então, na construção painelizada, a gente tem um design mais flexível e uma otimização da logística. Cabe mais no caminhão, você consegue mandar mais peças lá para a obra. Compensação nos módulos 3D, a gente tem uma padronização maior, a gente tem uma repetibilidade e a gente tem redução nos custos da execução em obra. Quando que a gente escolhe um, quando a gente escolhe o outro? Na verdade, a velocidade com que você quer imprimir a obra e também a distância que essa obra está da fábrica. Então, esses são alguns fatores. E para que usamos as construções modulares? Para casa familiar, né? Alta qualidade, projeto de escola, asilo, casas de médio padrão, prédios, os prédios grandes também, padronizados, pode ser de concreto mesmo. De novo, a fonte é McKinsey, né? Prédios de hotéis de pequeno e médio porte também, McKinsey também que a gente está falando. Comparando um pouco com a indústria, a gente pode comparar com a indústria automobilística. Por que a gente trabalha modularmente? Porque a gente copia um pouco o que foi feito na indústria. A produtividade que a indústria dá é muito grande. Quando a gente fala de um carro, por exemplo, a gente está falando de 9 metros quadrados aproximadamente. Esses 9 metros quadrados, a gente consegue, mesmo com esses materiais de alto valor agregado, a gente consegue ele ter a R$50 mil, ou seja, um pouco mais de R$5.000 por metro quadrado. Se a gente tirar os impostos aí tudo, vai dar R$3.000 o metro quadrado. Puxa vida, R$3.000 metro quadrado, numa construção a gente paga até mais. É uma coisa impressionante, né? Olha só o que tem num carro e olha o que tem numa casa. Então a gente descobre que o segredo disso é trabalhar modularmente, trabalhar isso em fábrica, padronização, automatização, né? Então essas coisas é que é o segredo. Então, falando em produtividade, tanto na engenharia quanto na produção, na logística, na montagem, isso que é o segredo aí para a gente ter algo mais sustentável, a gente ter algo mais preciso e de maior qualidade. Aqui exemplos do que a gente já fez, então tem as casas industrializadas, né? Essa é uma obra de São José do Rio Preto. Falando também de casas de padrão um pouco menor, e exemplificando que essa mesma casa a gente consegue fazer em 3D, a gente consegue fazer também em 2D. 3D é aquele modular mesmo, que a gente vê na parte de cima da figura, e na parte de baixo é o painelizado. Os dois vai dar para fazer a mesma casa. Quando usa um, quando usa outro, é assim, depende da logística que se tem, né? Se for um lugar mais longe, a gente tem a tendência de fazer painelizado, se for mais perto, a tendência é fazer em 3D. As paredes modulares que a gente estava testando, teste de vida, teste de durabilidade.
Aqui a gente já tem uma casa sendo feita, né, modularmente. Então, partes dessa casa foi feito 3D e partes foi feito em paredes prontas. Pode reparar que nas paredes prontas, as esquadrias já estão lá, a parte elétrica, a parte hidráulica. Na parede tem tudo, né? Então a gente está montando ele revestido interno, revestido externo e revestido dos lados da parede, né? Então são 6 lados que são revestidos e não apenas 2, interno e externo. Aqui os banheiros prontos, então a parte 3D, nessa casa particularmente tinha 3 banheiros e uma lavanderia que foi levado pronto, totalmente pronto. Até a louça, tudo que tem lá dentro, até o espelho, tudo estava lá dentro. Aqui um videozinho de 1 minuto novamente. Eu aqui fazendo o DDS, logo pela manhã. Nós começamos na quarta-feira e terminamos no sábado. A casa toda, 170 metros quadrados. São 3 andares. Poxa, modular a gente já domina. O que falta, não sei se vocês vão conseguir ver o áudio. Isso aqui é a fábrica, né, pessoal? Aqui a casa que está sendo feita do lado da fábrica é um mock-up, é uma casa de demonstração. Olha só o acabamento que foi feito. O nível de qualidade que nós estamos obtendo nessas casas é superior. Isso aqui é o professor Cioto falando um pouco da casa, isso lá dentro da casa mesmo. Que nós obtemos na construção convencional. Com uma vantagem, né? Nós temos um nível de qualidade com uniformidade. Um pouco da demonstração, como foram colocadas as paredes, como foi colocado também os módulos. Eu tenho um videozinho completo dele, é claro que aqui eu fiz um resumo, tá certo? Depois, quem quiser, só falar comigo. Aqui é uma fábrica também de módulos, olha só, uma maneira padronizada de fazer, né? Isso foi lá no Chile, uma fábrica que eu fui visitar. Aqui é um pouco dos nossos tipos de módulos também. Pode ver que a gente pode fazer mais estruturado mesmo para ter mais pavimentos verticalizados. Ou também no canto superior direito a gente pode ver o módulo padrão, que esse daqui só aguenta 2 andares, certo? Falando também sobre modular, a fachada, né? A fachada modular pode ser entrepisos ou pode ser de cortina. O entrepiso, a sua própria palavra fala, né? Ele tem que ser apoiado no piso. E a fachada tipo cortina, ele fica por fora da edificação e toma todo o prédio. Aqui um pouco da fábrica de fachadas, como que ele fabrica outside, né? Offsite. E a gente tem também um pouco de imagens dela montando no prédio. Aqui uma obra sendo feita e acabada. Não totalmente acabada, mas já com acabamento. Nós fizemos isso em Lagoa da Prata. Alguns edifícios modulares de múltiplos andares pelo mundo. Lá em Londres tem um edifício de 44 andares, até hoje é o que eu vi de mais alto, inclusive em área aí de terremoto, que sujeita a terremoto, né? Então dá para fazer muita coisa. Quando a gente olha assim, não percebe que é modular, né, pessoal? A gente não consegue ver. E no Brasil, a gente está fazendo também, nós mesmos estamos fazendo um desenvolvimento de prédios. Nós devemos começar até o final do ano esse prédio aqui e vai ter 12 andares. Aqui a gente está representando um pouco menor, mas ele pode ser feito até 12 andares. Temos o projeto que a gente está fazendo é para 12 andares. Pessoal, não dá para ver que isso é modular, né? Mas vai ser feito um sobre o outro, modularmente mesmo. Não tem uma superestrutura, ou seja, é um módulo colocado sobre o outro, é autoportante, tá certo? Falando um pouco da Lafayette, fundada em 1970, tem 9 filiais em vários estados. Aqui está falando em 700 profissionais, mas hoje a gente tem 800. Uma fábrica em Mirassol com 27.200 metros quadrados e uma em Contagem com 22.000 metros quadrados, certo?
Então, obrigado, é isso mesmo que eu ia falar. Obrigado.